Hoje é um desses dias que eu também tô ansiosa. Depois de um tempo, eu comecei a aprender a lidar com a minha própria ansiedade, com esses pensamentos acelerados, com essa sensação de não querer fazer nada, um sentimento de esgotamento emocional. E eu sei que isso acontece com muitas de nós, e é por isso que eu trouxe esse tema hoje, justamente porque eu tô ansiosa, mas que mesmo ansiosa eu consigo fazer o que precisa ser feito. Sigo continuar, na verdade, as minhas atividades do dia, da vida, sem que aquilo influencie tanto nas minhas emoções e na forma como eu lido com isso no dia a dia. Então, esse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre como que isso afeta a tua vida e como que a gente pode mudar isso, que a gente vai deixar de sentir, mas que a gente vai saber o que fazer quando isso acontecer. Para começar esse histórico, eu tô ansiosa, eu não sei exatamente por quê. E muitas das vezes tu também vai estar ansiosa e não vai saber exatamente por quê. Muitas das vezes eu associo ao meu ciclo menstrual, por isso que eu até coloquei aqui uma aula sobre ciclo menstrual para quem é perdida no seu ciclo ou nunca aprendeu sobre isso. Eu acredito que seja sobre o meu ciclo menstrual, então eu tenho dificuldade de raciocinar melhor. A minha mente fica rodando ali em segundo plano, com várias janelinhas abertas. Eu tenho dificuldade de concentração. Então, eu vou falar aqui nesse vídeo pra ti algumas coisas que eu faço para não ter uma ansiedade que me paralisa. E se ela acontece, se a ansiedade chega, o que eu faço com ela? Para que ela não afete a minha rotina, não afete o meu sono, não afete a forma como eu lido com as pessoas, não afete no meu trabalho, não afete, enfim, nos meus treinos. Então, quando a gente está aqui nessa idade, a gente percebe que existem várias responsabilidades que a gente tem que ter. Então, sim, eu tenho também várias responsabilidades e principalmente quando a gente fala sobre as nossas responsabilidades com nós mesmas, é aí que o ponto é aí que a ansiedade ela realmente vai lá e te quebra. Porque a gente não pode dizer não para as pessoas, mas a gente, consequentemente, acha que é muito mais fácil dizer não para nós mesmos. Esses passos que eu vou te dizer aqui são passos que eu venho fazendo e que tem feito muita diferença na minha vida, muita diferença na minha ansiedade, que eu já tive ao longo da minha vida, da minha adolescência. Sempre fui uma menina muito ansiosa, justamente porque eu queria alcançar certas coisas, porque eu achava que a minha vida estava atrasada em algum sentido, porque eu queria alcançar isso, aquilo, e era trabalho, era estudo, era faculdade, e era, enfim, concurso público, tudo eu queria fazer ao mesmo tempo, eu queria resultado de tudo ao mesmo tempo. Quando a gente passa nessa fase muito acelerada, tu chega nos 30 e tu vem com aquele pensamento assim, vou estar bem, né, lá nos 30 vai estar tudo legal, tudo ok. Chega aqui, não é assim. Chega aqui, a gente está muito abalada emocionalmente, a nossa mente está extremamente bagunçada, desorganizada. Ninguém falou isso pra gente, que chegar depois dos 30 a gente não ia ter nada resolvido. A vida ia estar muito parecida com o que a gente já viveu, porém com a nossa mente muito mais abarrotada. Então a gente chega aqui, realmente muitas mulheres sentem ansiedade, problemas com sono, dificuldade para manter uma rotina alimentar, dificuldade para emagrecer, dificuldade, enfim, são muitas cobranças. E um primeiro ponto que a gente pode parar de fazer com nós mesmas é a comparação, é comparar a nossa vida com as outras pessoas. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre essa questão da dopamina e das comparações nas redes sociais, que é um ponto que para nós que estamos passando dos 30 anos, a gente tem que começar a reduzir. Assim como a gente começa a reduzir alimentos ruins e começa a ter consciência disso, a gente também tem que começar a reduzir. Então eu comecei a reduzir muito a minha exposição em redes sociais de dopamina muito rápida, de dopamina fácil, porque ali dentro, além de te forçar a querer estar cada vez mais, ali eu me sentia como se a comparação fosse daqui para ali, de tão fácil, de tanta informação, de tanta exposição, de tanto conteúdo sobre a vida das pessoas que às vezes tu não quer absorver.
Então, um primeiro ponto aqui é tu parar de acreditar que nas redes sociais tu vai ter inspiração. Essas inspirações que a gente acredita que tem nas redes sociais, quando eu tava bem ativa nas redes sociais, eu postava bastante a minha rotina, o meu dia, a hora que eu acordava, eu ia pedalando pra academia, então eu postava, eu achava que isso de alguma forma fosse, além de ajudar outras pessoas, ia me ajudar a manter a constância. Só que a longo prazo a gente percebe que não tem como a gente ficar dependente de inspiração de outras pessoas. Ah, porque a fulana tá na academia, eu também vou, porque ela tá me inspirando. Isso daí tem um fundo de dependência mesmo, de motivação. E depois dos 30, caminhando para uma vida mais madura, a gente precisa entender que nós não vamos fazer as coisas pela motivação. E esse excesso de estar em rede social, se comparando, achando que a nossa rotina tem que ser igual a da fulana de tal, vai aumentar ainda mais a tua ansiedade. Tu vai achar que não está magra o suficiente, tu vai achar que não está treinando o suficiente, tu vai achar que tu não tem os melhores looks para ir treinar o suficiente, tu vai comprar mais, tu vai ficar mais compulsivo emocionalmente em todos os aspectos. Então eu diminuí essa minha presença nas redes sociais e isso tem me ajudado muito com a minha ansiedade, que é o que a gente tem. Eu não tô te falando que só eu e tu temos. A maioria das pessoas estão ansiosas, estão depressivas. As pessoas, as mulheres da nossa idade não estão conseguindo dormir, não estão conseguindo ter uma alimentação normal, porque ela acredita que tem que ter a alimentação da blogueira. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa repensar quando a gente começa a amadurecer o nosso emocional e a gente quer um direcionamento na nossa vida que não dependa das outras pessoas. Eu estava até lendo um artigo ontem no Substack. Para quem não me acompanha lá, eu tenho feito uns textos específicos para o Substack que fala também sobre esse amadurecimento emocional. Então, eu li lá um título que falava sobre o que as minhas avós estavam fazendo na sua juventude. E foi uma coisa assim que eu pensei, caramba, o que a minha avó fazia na juventude dela? Eu tenho certeza que ela não passava mais de 10 horas do dia dela enfurnada no celular, acompanhando a vida alheia. Com certeza ela estava vivendo a vida presente que ela vivia. Apesar de a gente ter muito mais coisas tecnológicas e oportunidades que elas não tiveram, a mente delas com certeza não era essa bagunça que a nossa é. A gente lidar com esse turbilhão de emoções que desregula o teu emocional e te deixam ansiosa, a gente precisa ter alguns hábitos na nossa rotina. Apesar de eu estar ansiosa agora, eu consigo identificar essa ansiedade e não me entrego para ela, como eu já me entreguei outras vezes. Eu passava muito tempo procrastinando, muito tempo, às vezes, com um sentimento de angústia, então eu chorava muito sem motivo. E lógico que eu sempre vou te falar aqui com todas as letras que a mudança que realmente transformou a minha ansiedade foi o fortalecimento espiritual. Eu sempre vou falar isso aqui, porque tu pode encontrar várias formas de chegar à cura emocional, à cura dessa ansiedade. Mas o que de fato vai lá e corta o mal pela raiz, no sentido de tu entender que a tua ansiedade não é tu, assim como experiência própria, foi o fortalecimento emocional. O tempo que eu mais tive ansiedade e crises mesmo de ter para onde ir, um sentimento de vazio, de choro, de não conseguir dormir, foi quando eu mais me afastei de Deus. Então, esse ponto aqui, ele é primordial. Eu nunca vou te falar que tu vai conseguir chegar a um resultado de verdade sem que tenha a mãozinha de Deus lá para te ajudar. Mas fora isso, óbvio que a gente tem que ter uma fé direcionada, uma fé prática. Então, quando a gente amadurece o nosso espírito, a gente entende que as coisas que acontecem com a gente na vida, ela é tanto espiritual quanto mental e quanto que essas duas coisas influenciam na nossa realidade e que a gente precisa criar novos hábitos para manter essas duas coisas saudáveis, essas duas áreas da nossa vida.
Enquanto a gente não entende isso, a gente não sai do lugar. Óbvio que existem coisas que necessitam de um tratamento biológico, um tratamento de saúde, um tratamento médico. Mas quando isso foge, isso extrapola, a gente percebe que não é somente isso. Tem coisas muito mais profundas que precisam ser trabalhadas. E aí tu fala, mas eu já fui para terapia, já fiz acompanhamento psicológico e nada me ajuda. Existem coisas mais profundas que precisam ser trabalhadas. E às vezes não é só um profissional que vai te ajudar, às vezes são vários conteúdos que tu precisa se expor, tu precisa ler mais, precisa aprender mais sobre ti mesma, sobre como tu funciona. E isso vai te trazendo novas ferramentas para tu colocar em prática. Não vai ficar refém do remédio, refém da terapia, refém de motivação digital, de influenciadores. Não fique refém disso, porque uma hora isso acaba. A motivação, ela acaba. E a única coisa que fica, na verdade, é quando tu tem consciência e certeza daquilo que tu quer pra tua vida. Pra eu não perder muito o fio da meada, existem coisas que eu tenho feito. A primeira coisa eu já te falei aqui, que é o afastamento das redes sociais. A única coisa que eu posto são fotos normais de momentos felizes que eu tenho e que eu acho assim, poxa, eu quero guardar essa lembrança. Mas o consumo mesmo, eu não tenho feito, eu acredito que desde outubro do ano passado. Então já faz aí uns 3 meses que eu não tenho um acesso livre às redes sociais, de ficar ali no meu tempo, passando o meu tempo consumindo aquele conteúdo. Não excluí o aplicativo, eu entro lá pra fazer postagens de fotos, alguma coisa assim, e para acompanhar o Instagram do meu cachorro, né? Que eu criei um Instagram pro meu cachorro para fazer o acompanhamento dele ali, da vida dele. Então, eu fico postando uns videozinhos dele lá. Então, eu não excluí justamente porque eu não senti necessidade disso. E eu sei que muitas pessoas falam assim, eu não tenho necessidade de apagar. Tem gente que tem sim necessidade de apagar. Eu já tive necessidade de apagar, hoje eu não sinto mais essa necessidade, porque realmente a minha relação com essa rede social de giro rápido, de reels, de feed, é muito tranquila. Então eu não sinto realmente mais vontade de estar lá. E isso diminuiu demais a minha ansiedade, porque até para criação de conteúdo, quando eu postava coisa lá, a gente fica... Será que já curtiram? Será que já bombou? Porque é uma coisa que tem que ser muito rápida, muito imediata. E aquele teu conteúdo que tu posta hoje, amanhã já não serve mais pra nada. Então, tu fica naquele ciclo vicioso de ter que estar criando o tempo todo pra lá. Eu já até falei sobre isso aqui, então eu meio que desisti disso e eu realmente identifiquei que eu não quero isso pra minha vida. Um segundo ponto que eu tenho feito, que tem me ajudado muito, 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 e sempre me ajudou, mas eu tenho feito com mais constância, é a respiração consciente e a meditação em qualquer hora do dia. Eu tenho feito em qualquer hora do dia, mas eu te indico a fazer pelo menos 3 vezes no dia. Que é em qualquer lugar que tu esteja, tu pare e tu respire. Que é a respiração do quadrado, que eu já falei aqui no vídeo também, eu vou deixar aqui nos cards. Eu não sei qual foi o vídeo, mas eu vou tentar colocar aqui. Faça uma respiração consciente em qualquer lugar que eu esteja. Eu posso estar no trabalho, eu posso estar treinando, depois do treino eu sempre faço um pouquinho. Eu posso estar fazendo uma atividade no computador, enfim. Quando eu sei que a minha mente já deu uma bagunçada, eu vou lá, faço a respiração do quadrado, que é puxar em 4, segurar 4, soltar em 4 e ficar vazia em 4. E aí, essa respiração, ela já equilibra demais a tua ansiedade. Na verdade, tu pode estar quase entrando para ficar ansiosa, tá quase ficando estressada e desorganizada mentalmente. Aí essa respiração te ajuda demais. Uma outra coisa que eu faço, que eu tenho feito justamente nesses 2 dias que eu já senti que a minha ansiedade começou a ficar maior, justamente pela influência hormonal, e eu sei que acontece contigo também, eu começo a ficar um pouquinho mais em silêncio. Essa fase do nosso período menstrual, ela pede mais silêncio, então é bom que tu te resguarde de ficar falando muito, de ficar se expondo demais, ou entrando em debates, em conflitos. E espere com que essa onda passe.
pode ter certeza que em um momento desse, se eu me colocar em situações para que eu tenha um estresse, para que eu fique estressada e tal, eu não vou ter a mesma paciência que eu teria se eu não tivesse sendo influenciada hormonalmente para estar ansiosa. Então eu evito, eu fico mais quieta, mais em silêncio até esperar essa onda passar. E isso eu faço de forma consciente e é isso que eu quero que tu faça também. Quando tu sentir que tá se estressando, sentir que aquilo tá, sabe, um pouquinho para que tu exploda, se resguarde disso, mantenha o silêncio, faça o desafio do silêncio e isso vai te ajudar muito. Outra coisa que eu faço que me ajuda demais, que tem me ajudado, é justamente pela manhã ouvir áudios poderosos, áudios de mentalidade positiva, áudios que aumentem a minha autoconfiança, que quebre com limitações mentais, com pensamentos negativos. Eu até criei aqui um áudio para ouvir de manhã, então eu vou colocar aqui também nos cards se tu quiser ouvir. É uma opção, mas tem vários espalhados aqui dentro do YouTube, então são coisas que vão te ajudar muito. E isso eu quero te dizer que é justamente para que eu não fique dependente de tomar um remédio para ansiedade. Eu não preciso tomar remédio para ansiedade, eu não preciso tomar remédio para dormir. Apesar de quando eu deito a minha mente estar um pouco acelerada, faço a respiração de novo, respiro com consciência, faço uma leitura, faço uma oração. Deitada mesmo, às vezes eu coloco a mão no meu coração, faço uma oração e aquilo vai acalmando. Então o meu sono não desregula, eu não fico compulsiva por alimentos, apesar de eu querer um pouquinho mais de doce, então eu como um pouquinho mais de doce sem culpa. Eu não me culpo por aquilo, então a ansiedade, ao invés de aumentar, ela se mantém estável ou até some. Essa ansiedade que tu tá sentindo a partir desse momento da tua vida é super natural, justamente porque nós estamos inseridas em um mundo onde tudo pede para que tu tenha mais velocidade, para que tu te compare, para que tu compre isso, para que tu compre aquilo, para que tu seja desse jeito. E essa desconexão, a gente fica, na verdade, desconectada com o que realmente importa pra gente, com o que realmente a gente quer fazer da vida. Porque chega essa fase da vida, a gente fica em conflito sobre o que de fato a gente quer fazer e o que a gente precisa fazer, porque a gente precisa de dinheiro, porque a gente precisa alcançar certas coisas. Então, o que eu quero te propor aqui, que a nossa conversa chegue nesse ponto, é que a gente tenha o equilíbrio entre a razão e a emoção. Que a gente não faça nada ou somente porque as pessoas dizem pra gente fazer, porque não estamos mais nesse momento. A ansiedade, ela tá te mostrando que coisas precisam ser feitas, que outro tipo de atitudes precisam ser tomadas, mas tu tá ali, refém das mesmas coisas, refém daquela comparação na internet, refém daquele remédio, refém de remédio pra dormir, refém de remédio pra emagrecer, refém, sabe? Tu não tá parando pra pensar que a tua ansiedade tá te mostrando que coisas precisam ser feitas, que existe outro caminho que tu pode tomar e tu tá tomando sempre o mesmo caminho e ela não vai embora, entende? Então o papo de hoje é esse. Eu sei que ficou um pouco confuso porque a minha mente ela tá com vários fios desencapados, mas eu quero te dizer que assim como eu consigo controlar hoje a minha ansiedade e as minhas atitudes perante a ela, tu também consegue, tá? Então é isso, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo bastante improvisado, mas que eu tô te falando do fundo do meu coração que de fato faz diferença. Vou convidar também para conhecer o Planner 30 Passos Depois dos 30, que são 30 atividades práticas para tu fazer, colocar em prática de fato ao longo desse ano, para ter uma transformação pessoal, para que aquilo realmente faça a diferença na tua vida e tu comece a olhar para dentro, ao invés de ficar olhando para fora. Mas para quem ficou até o final do vídeo, vai ter uma condição especial para entrar no meu programa Alinhamento 3.0, que é justamente um acompanhamento pessoal e individual comigo. Eu sou daquelas pessoas que sou chateada com um bando de curso que tem, vídeo pra cá e vídeo pra lá. Eu já fiz cursos assim, mas eu sinto que as pessoas, as mulheres, elas querem esse contato direto, sabe? Se eu estivesse no teu lugar, eu queria isso. E é por isso que eu criei esse tipo de atendimento, que é um programa de 4 semanas, onde eu te ajudo a sair do ponto A, que é uma mulher que já está nesse caos emocional, nesse sentimento de estar perdida na sua própria rotina, com
dificuldade de manter uma rotina mental, espiritual e de hábitos que sejam saudáveis, para o ponto B, que é justamente se sentir fortalecida com a sua autoconfiança, com metas claras sobre o que quer para sua vida. Então, eu abri esse programa Alinhamento 3.0, mas antes de entrar, tu vai responder um formulário para entender se o que eu posso te ajudar vai realmente chegar ao teu objetivo. Se tu tiver interesse, preenche o formulário e eu entro em contato contigo, caso tu esteja dentro dos critérios que eu utilizo para conseguir fazer esse atendimento da melhor forma possível. E não se esquece, se inscreve aqui no canal para me motivar, apesar de eu não precisar de motivação, eu preciso de disciplina, mas o teu quando tu curte, quando tu comenta, ajuda muito o meu canal e eu também fico entendendo se de fato isso está te ajudando ou não. Então comenta aqui, me fala se essa ansiedade toma conta do teu coração e tu não consegue fazer mais nada. Isso tu está dependente de outros artifícios para tentar controlar ela. Então é isso, até o próximo episódio. Um beijo!